Olá, Olá! Que Tá prazer estar ótimo. aqui novamente com vocês. Fiquei muito feliz com o convite. Então, essa é a nossa segunda live, né? E tu sempre aborda Sim. temas muito importantes, que, ao meu ver, são muito importantes para quem decide mudar de país, né? E para dar início na nossa live, eu queria que tu falasse um pouquinho do impacto dessa mudança, né, de país nas famílias. Hoje a gente vai trazer alguns temas aqui bem importantes mesmo, né? Que eu vejo que é o que as pessoas vivem, sabe? É o que elas têm dificuldade, né? Quando vão viver essa experiência migratória. Por exemplo, pensar sobre esse impacto, né, da migração nas famílias, na organização da família. E isso é uma coisa que, assim, me digam se eu estou errada, mas é uma coisa que a gente quase nunca para pensar, né? Como é que vai ser essa experiência? Qual que é o impacto que isso vai trazer para a minha família, na forma como ela se organiza, na dinâmica? O impacto vai trazer para os meus filhos a longo prazo, né? A gente pensa muito nas vantagens da qualidade de vida, né, nos recursos financeiros e às vezes acaba deixando isso um pouquinho de lado. Por isso que eu vejo a importância de falar sobre esse tema. E para começar, eu gosto muito de fazer alguns recortes, sabe? Porque não dá para a gente também falar de modo geral, porque eu acho que cada família vive uma realidade muito particular, né? Então eu gosto de trazer alguns exemplos de recorte. Por exemplo, se a gente pensar no impacto da família expatriada, não vai ser o mesmo impacto da família de imigrantes, né? Todos eles estão migrando, mas de forma muito diferente. E isso também vai trazer um sentimento, vai trazer um impacto emocional diferente. Então, o que eu observo assim nas famílias expatriadas, vamos fazer esse recorte então, né, para a gente entender. Nas famílias expatriadas, por exemplo, às vezes só muda a dinâmica da família no sentido de que essa mãe, por exemplo, trabalhava fora no Brasil, para de trabalhar muitas vezes, né? Não vai, vamos supor, vai ser o expatriado para um país, sei lá, da Suécia, né? Então, assim, o que ela vai fazer lá, né? E aí ela começa a passar por um processo muito de reinvenção na carreira, às vezes acarreta um luto, né? Um luto migratório que a gente vai falar em seguida. Então, assim, são vários sentimentos que têm mais a ver com essa experiência da expatriação, né? E às vezes o marido fica só sendo o que vai trazer ali o sustento para a família, o cuidado do lar, né? Mas com certeza também isso vai trazer um peso, né, para esse pai, uma responsabilidade maior, porque só tá antes eram dois, agora é só um. Uma que perde, né, essa identidade profissional e um que se sobrecarrega. Às vezes até no casal vem essa questão do casal, às vezes o marido não consegue muito lidar com o luto dessa esposa, dessa mãe, por ter estar longe, né, ter perdido essa identidade profissional. E também os filhos aí nessa nova organização, que agora, né, a mãe vai estar sempre em casa, isso é diferente, que às vezes no Brasil não era essa a realidade. Então, assim, muda toda a dinâmica, né? Acho que a gente começa a perceber isso, que muda os papéis, né? As funções dos membros da família dentro do lar, né? Esse é um grande impacto. Agora, se a gente fosse falar do recorte das famílias imigrantes, já vejo um outro contexto. Por exemplo, se a gente pensar nessas famílias imigrantes, né, que vendem tudo que tem no Brasil para poder recomeçar do zero em outro país, e vão sem apoio, sem suporte, às vezes sem conhecer muitas vezes o país direito, né? Vocês que trabalham com a parte de cidadania, né? Às vezes a pessoa não conhece como que funciona aquele país, mas ela vai de todo jeito em busca dessa qualidade de vida melhor. E isso impacta no sentido assim de trazer muito mais estresse e ansiedade, principalmente no primeiro momento, porque essa família, esses pais, eles estão muito focados nessa subsistência, né? Eles estão focados em buscar esse trabalho, em conquistar tudo de novo, né? Ou realmente conquistar o sonho do motivo, né, que os levou a migrar.
e às vezes os filhos podem ficar ali um pouco de escanteio nesse primeiro momento, né? Então, assim, tem um estresse muito maior, né, para essas famílias imigrantes, no sentido de subsistência mesmo, e isso vai impactar os filhos. E aí, ao mesmo tempo, eu vejo que dos dois, se a gente for pegar esses dois exemplos, tem um grande impacto a questão também da falta da rede de apoio. Eu sempre falo lá com as mães do meu perfil lá que eu atendo, as mulheres, os cafés que a gente faz, e essa falta da rede de apoio é muito significativa, indiferente do tipo de migração, o fato de que a família não vai ter pessoas para dar apoio para eles, tanto em questão de, fica com meu filho, né? Vou deixar o filho com alguém, ou até o apoio emocional também, de não ter a quem, né? Não ter um ombro amigo, não ter a quem compartilhar essa experiência. Então, essa falta da rede de apoio é um grande impacto na família, principalmente, eu percebo assim, Maureen e Tarcísio, a questão das crianças pequenas, né? Tipo, muitos países que a gente sabe, na Europa, por exemplo, as crianças pequenas só têm direito à escola gratuita a partir dos 4 anos de idade, 3 anos de idade, né? Então, além de buscar a subsistência, ainda precisa lidar com a questão de não ter ninguém para ajudar, né, em casa. E aí tem essa sobrecarga também, né, dos pais serem os únicos responsáveis. Então, assim, acho que o contexto em si, ele é o próprio impacto que vai atravessando, né, esses membros da família e vai despertando aí essas questões emocionais, né? Mas eu gosto de olhar para esses recortes, porque senão às vezes a gente generaliza e eu vejo que isso não é tão legal, né? Porque não é um sentimento comum a todos os migrantes, sabe? Não é igual para todos, né? Todos estão. Esses dias eu vi uma imagem que para mim foi muito representativa. Todos estão na mesma tempestade, todos estão migrando, mas cada um no seu barquinho. E cada um vai sentir isso de uma maneira diferente, né? Então, eu vejo as famílias muito dessa forma, né? E a gente, por isso que é tão importante ter esse olhar, né, para cada particularidade, né, cada subjetividade de cada família. Acho que se fosse para falar de família, acho que isso seria interessante pensar. Isso pode gerar uma crise de identidade? Com certeza. Não tem como falar de morar fora sem falar em crise de identidade, né? Eu acho que é uma experiência que realmente mexe, né, com quem nós somos, que acrescenta, né, mais partes. Quando eu falo de identidade, eu tenho trabalhado muito com o imaginário, a metáfora da colcha de retalhos, que realmente é uma metáfora para a gente trabalhar com as crianças, mas faz sentido para nós adultos também. Imagina que nós somos formados, né, por uma colcha de retalhos. Esses retalhos são as nossas experiências de vida desde que nós nascemos. Então, cada experiência, cada fase vai adicionando ali um quadradinho na nossa colcha e a gente vai sendo formado disso. Então, quando a gente vai morar fora, a gente leva essa colcha, né? Que por um tempo parece que tudo de antes pode ser perdido, não vale a pena recordar, não. Às vezes, muitos, né, migrantes acham que não podem mais manter esses retalhos, né? Essas experiências de antes, dessa parte da identidade, da vida no Brasil. Muita gente acha isso. E passa por um processo de adaptação super difícil, muito mais estressante, né? Muito mais profundo assim nessa ruptura, por achar que tem que excluir a vida no Brasil ou quem era antes da migração, né? Então acho que isso adoece muito mais. Mas quando a gente entende, então, que a gente é essa colcha de retalhos e cada experiência você vai adicionando quadradinhos coloridos cada vez mais, a migração também vai fazendo parte disso. Ela entra para adicionar mais retalhos, né, enfeitados, coloridos, e que vão fazer parte agora dessa nova experiência, que não anula o que já tinha, não anula os retalhos que já tinha, mas que adiciona, né, com muito mais cor, muito mais vida, né, essa coxa que já existe.
Então, a forma da gente ver a identidade pode ser vista como essa metáfora, né? Para entender que nada se perdeu, né? Que não precisa ser excluído, né? O que se tinha, mas que se agrega mais coisas, né? E que tá tudo bem agora ser essa coxa toda diversa, né? Cheia de experiências. Mas com certeza a família tem que passar por esse processo de compreensão, né? Se a gente olhar, né, como a gente está falando aqui na migração em família, os filhos passam por isso também. Os filhos também vão sentir saudade de casa, sentir saudade do Brasil, né? Os adolescentes, e muitas vezes eles não vão saber falar disso, dessa saudade, nem sabem o que que é. Outro dia até fiz um post falando sobre essa questão de conversar com os filhos sobre a saudade e dar espaço para esse sentimento, né? Às vezes também eu sinto que os pais carregam uma culpa de não poder, de que os filhos estão sofrendo, né? Tipo, nossa, eu trouxe eles para cá e agora eles estão sempre chorando com saudade dos amigos, dos avós, né? Ou me culpando, se culpando por terem tirado eles de perto da família. E não é tão simples assim, né? Se a gente for falar, será que é justo essa culpa, né? É uma escolha e tem consequências, mas mesmo assim é como se estivesse piorando ainda mais, né? A situação, a culpa. Então, acho que é bem interessante conversar com os filhos e entender que esse sofrimento não é um sofrimento que foi originado por culpa dos pais, mas é uma consequência da escolha. E que se os adultos precisam lidar com isso, as crianças também têm o direito de vivenciar esse sentimento de saudade, de perda da identidade. Então, assim, a família ter essa, quanto mais essa sensibilidade, eu sei que é difícil, porque acho que muitos pais estão, ao mesmo tempo que tem que dar o apoio para os filhos, eles também estão tentando lidar com aquilo que está acontecendo, né? Mas quanto mais ter essa sensibilidade, mais fácil vai ser para a família. E aí que vem uma parte positiva, que a família, assim, às vezes pode ter rupturas com essas experiências tão intensas, mas também, na grande maioria dos casos, a família se fortalece muito mais, né? A família, o núcleo familiar, ele se fortalece muito mais porque só tem eu e quem está aqui comigo, né? Só tem a gente. Então, se a gente estiver unido, a gente vai estar bem, né? Cria essa nova cultura familiar, né? Antes no Brasil era cada um meio por si, cada um com seus amigos, né? Com os seus parentes preferidos. Agora só tem a si mesmos, né? Só aquela família. Então, isso acaba fortalecendo também. Então, acho que essa também seria o ponto positivo da migração e dessa para os filhos, cria essa relação íntima de proximidade com os filhos, sabe? Acho que isso é bem, bem vantajoso. Ah, perfeito. E esses sentimentos existem mesmo, é verdade. Dani, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o luto migratório. O que significa o luto migratório? Olha, e você acredita que essa pergunta eu fiquei assim, olha ela antecipando os meus conteúdos. Esse mês aqui eu preparei, já vamos iniciar então, né? Vamos inaugurar Já os inaugura temas aqui desse conosco. mês. Esse mês de maio eu me propus a falar mais desses temas, assim, também para facilitar o diálogo com os pais, com os filhos, né? Porque o luto, a gente, até pensando, né? Hoje a gente ouviu muito sobre o luto, né? Pela questão da morte do Paulo, e muita gente teve esse luto coletivo, muita gente se mobilizou e sentiu isso. E aí eu venho dizer que o luto não é só a perda de uma pessoa, né? O luto não é só nesses momentos. Luto é uma experiência que a gente tem de perda. E essa experiência pode ser uma perda num projeto de vida, pode ser a perda da sua identidade, pode ser a perda de um grupo, né? E na migração é esse tipo de perda que a gente entende que gera esse luto. E é um luto real, é um luto que entristece, que pode até levar as pessoas à depressão, né? Porque é uma perda. Então, não existe só o luto da perda de vida, né? Existe também dessas perdas. E aí eu até coloquei aqui na minha colinha
para não esquecer de nenhum, porque a gente perde muita coisa, né? E vocês vão poder me dizer aqui, o pessoal que está assistindo também, o que, que eles perderam. A gente perde o grupo de pertencimento dos amigos, da família, né? Na migração, a gente perde as referências culturais, a gente perde a língua materna, né? Não é tão bom quando a gente encontra outro brasileiro na rua e fala: Meu Deus, você fala português? E por que que dá essa alegria? Porque é muito difícil tentar o tempo todo falar em outro idioma, tentar se expressar em outra língua e não ser compreendido muitas vezes. Ou porque realmente não tem aquele sentimento, né? Parece que eu não disse tudo que eu gostaria naquela nova língua, né? Não é a mesma coisa de falar a sua língua materna. Então, isso é um luto também, né? A gente tem o luto da comida, né? De ter que readaptar todo a culinária, todos os gostos. A gente tem o luto da perda, às vezes, de status social, né? Quantos brasileiros que eram de uma classe média alta e vão para o exterior e chega lá não estão mais nessa classe social. Isso para muita gente é uma perda também, né? Se antes tinham funcionários em casa, né? Até na outra live que eu fiz semana passada no café, uma das nossas convidadas, a Eliane, ela falou isso. Quando eu morava no Brasil, eu tinha babá, eu tinha uma funcionária para me ajudar na limpeza da casa. E quando eu cheguei aqui, eu não tinha ninguém, era só eu para dar conta de tudo e eu não sabia gerenciar isso, né? Então, é também uma perda. E quando isso tudo acontece, a gente precisa reaprender a viver sem tudo isso que a gente tinha. Então, assim, o luto, ele é uma fase que vem depois daquelas fases, né, que a gente passa lá do gráfico, eu sei que vocês gostam, que é a fase da lua de mel. Então, assim, depois que passa a lua de mel e cai a ficha, poxa, eu tô aqui, eu tô realmente não tenho mais aquilo, né? Não tenho mais alguém para me ajudar, não tenho mais alguém para conversar no meu idioma, não tenho mais alguém que me entende nas minhas expressões, vai entristecendo, vai trazendo essa dor, essa falta, né? Então, é sim um período, né, longe das suas raízes, vai sentir. E é um período necessário, eu diria. Porque só a partir daí, dando significado, né? Então, daí, retomando aquele propósito da mudança, retomando por que é que você foi, né? E dando significado para isso que você está sentindo, que você vai conseguir reaprender a viver e se abrir para viver de uma outra forma, né? De viver sem todas aquelas referências, sem tudo aquilo que você tinha. Então, esse seria o luto migratório, e é um luto que precisa ser vivido. E, de novo, as crianças também passam por isso, porque são também imigrantes. Às vezes a gente fala muito dos adultos e esquece, né, que as crianças, os adolescentes também estão com a carga de imigração, também são migrantes. Outro dia eu participei de uma palestra e tinha lá um tema assim, que é os pequenos do mundo. E eles vão passar por esses momentos de tristeza, vão chorar por não ter aqueles amigos, os amiguinhos da escola que tinham antes, vão rejeitar, às vezes, os novos amigos, vão chorar por não ter a avó por perto, que gostava tanto. E a gente precisa dar espaço e acolher esse sentimento também.